No capítulo 2º do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu reino não é deste mundo, nós temos ali uma instrução dos Espíritos. Alguns capítulos não têm instruções dos Espíritos, a maioria deles tem. E neste caso nós temos somente uma instrução dos Espíritos. Um Espírito que se identifica como uma rainha da França. Ela relata ali o seu desgosto, a sua desilusão, porque em uma das reencarnações, este espírito era uma rainha da França. E como nós, sofreu o equívoco de se envolver com a matéria, com a reencarnação, esquecendo a sua origem. E na condição de rainha, ela disse: o orgulho me perdeu na terra. Ela considerava que era, sendo rainha entre os homens, que essa realeza acompanharia ela para o além-túmulo e que seria recebida como uma rainha no plano espiritual. E aí ela coloca assim: que humilhação, que desilusão. Pois que o orgulho, como ela disse, fez ela se perder na terra. Nós traçamos um planejamento na erraticidade para a nossa reencarnação. E quando aqui chegamos, por vezes esquecemos qual é a nossa origem. Que para lá nós retornamos. Nós não deixamos a terra, nós retornamos ao nosso verdadeiro lar. E ela se perdeu nisso. Então, esse título desta instrução dos Espíritos é Uma Realeza Terrestre. E baseado nessas colocações dessa rainha da França, elaboramos a palestra com o título Realeza no Exílio. Porque é o que está acontecendo agora. O orgulho é uma das chagas da humanidade. Associada ao egoísmo, que dela também deriva, nós temos todos os outros males da humanidade. E nós sabemos que o exílio para o mundo primitivo, que está em transição para provas e expiações, já acontece há décadas. O umbral grosso, onde habitavam os espíritos inferiores mais perversos, já está em extinção, porque esses espíritos já são levados para este mundo de provas e expiações. Na programação cósmica existe um prazo para tudo, não com uma data exata, precisa, mas dentro de um período já determinado. Quando o nosso sistema solar foi criado, o momento que vivemos hoje já havia sido planejado. E muito daquilo que nós vemos hoje com horror, com pavor, né? Com espanto, faz parte desta transição. E quem governará o planeta não são os brandos. Quem governará esse planeta serão espíritos superiores designados para isso. Os de nós que conseguirmos adentrar no mundo de regeneração seremos os últimos alunos da classe, na possibilidade de sermos exilados, de termos uma reencarnação no mundo de regeneração e, falhando, sermos exilados para o mundo de provas e expiações. As bem-aventuranças podemos entender como promessas do Cristo para nós. São promessas. Bem-aventurado significa feliz aquele que. Mas para que essa promessa se cumpra, não basta entender a bem-aventurança. É preciso vivê-la e senti-la, para que ela seja uma experiência. E esse conhecimento e essa experiência
se torne o pão da vida, ou seja, aquilo que nutre, que nos nutre e que nos deve sustentar como espíritos. E nós temos lá 9 bem-aventuranças. Nós sabemos que o mundo de regeneração é destinado única e exclusivamente, se tratando dos espíritos inferiores, àqueles que são brandos. E não há como ser brando com orgulho, porque o orgulhoso não obedece. E quem irá governar esse planeta, sob orientação do Cristo, dentre os reencarnados, serão espíritos superiores, que vêm de diversos outros mundos habitados, não somente de Alcione. Provavelmente Marte, nós temos Saturno, nós temos espíritos superiores, Júpiter, nós temos espíritos superiores. Vários deles já reencarnados. E Jesus não disse que bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. Ele diz, herdarão a terra. Mas tem 2 bem-aventuranças que falam que são promessas muito fortes, muito significativas, porque Jesus disse que bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E vejamos que ele não está falando de algo no futuro, como herdarão a terra na bem-aventurança dos brandos. Ele está falando, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa primeira bem-aventurança, ela é de uma enorme grandeza. Exige muita evolução espiritual, porque não é uma promessa para o futuro, é uma promessa para agora. E estudando os ensinamentos dos imortais, compreendemos que o reino dos céus, ele está em nós. Não importando aonde estejamos, em qual situação estejamos sofrendo, vivendo, em qual período da humanidade, porque muitos já possuíram o reino dos céus em seus corações, mas isso exige o quê? Que seja bem-aventurado como pobre de espírito. E pobre de espírito, como bem esclarecido pelos espíritos superiores e por Kardec, significa humilde. Ser pobre de espírito é ser humilde, simples, na maneira de encarar, de ver a vida e de agir com humildade. E Jesus compara os pobres de espírito, os humildes, às crianças. Olha como ele compara com as crianças. Por que com as crianças? Porque as crianças têm essa humildade de sempre estarem abertas aos ensinamentos, ao aprendizado, sem o ar de superioridade, sem o orgulho daqueles que acham que já sabem tudo. E aí que está a vaidade. A vaidade não é o autocuidado, a maneira como a pessoa se aprecia, os gostos pessoais, é se achar melhor do que os outros, por alguma condição, seja ela financeira, algum status social, algum curso que tenha feito, algum título. Esses não têm condições de aprenderem mais, eles não aceitam o aprendizado, eles estão acima dos outros, se acham melhores do que os outros. Porque a rainha da França poderia ser extremamente humilde, nas vestes de uma rainha e ocupando o trono. Não existe relação nisso. De ser humilde e ser pobre, por exemplo.
Porque existem muitos pobres arrogantes e muitos estão colocados na condição da pobreza sem conseguirem sair dessa situação com diversas dificuldades para que desenvolvam a humildade. Não vamos generalizar. É só um exemplo. Porque todas as nossas provas, as nossas expiações, revelam aquilo que nós não construímos para nós mesmos e que devemos desenvolver. E aí, numa reflexão, pensamos, por que essa bem-aventurança da humildade é a primeira de todas? Porque se Kardec, que era um espírito inferior ainda, na época da codificação, colocou lá uma sequência pedagógica, didática, na codificação das obras espíritas, se Kardec fez isso, não podemos crer que Jesus também não seguiu uma sequência pedagógica no Sermão do Monte, com as bem-aventuranças. Ele dá uma sequência de bem-aventuranças, umas que se sustentam nas outras. E não há como desenvolver as bem-aventuranças que se sucedem a essas sem ser humilde. Para ser um espírito crístico, que faz parte da evolução espiritual dos anjos, onde esses cristos respondem diretamente à vontade de Deus e são seus enviados para cumprirem a sua vontade sem nenhum erro, para adquirir essa condição de evolução espiritual é necessária a humildade. Jesus mesmo disse que ele era manso e humilde. E ele não disse que ele era bom. Aí um sinal de humildade, não como nós fazemos às vezes, querendo transparecer uma humildade. Jesus disse, por que me chamais de bom, se bom é o Pai? Ele está falando de uma realidade. Jesus não estava sendo bom conosco quando ele veio nessa missão. Ele estava sendo justo e amoroso para com todos nós. Ele veio cumprir a lei de amor e de justiça e de caridade. E fazer o que é certo não é ser bom, é ser justo. E por vezes nós fazemos o que é justo achando que nós estamos sendo bons e queremos elogios, mérito, reconhecimento por cumprirmos com a lei, que é o nosso dever. A lei que nenhum de nós escapa. Então vai à profundidade dos ensinos de Jesus. E vamos comentar brevemente algumas das bem-aventuranças para essa reflexão. Porque os exilados, dentre os exilados, teremos ali bilhões que entram nessa condição de orgulhosos, sentindo-se realezas no exílio. E muitos que chegarem lá tentarão fazer o quê? Que esse mundo de enormes dificuldades venha se equiparar, se equilibrar, tem algo de semelhante com esse mundo onde eles abusaram do poder. Onde eram arrogantes, vaidosos, prepotentes, egoístas. Mas lá farão um mundo de provas e expiações avançar intelectualmente. Porque nós mesmos aqui, desde que o nosso mundo evoluiu de primitivo para provas e expiações, e agora de provas e expiações para regeneração, nós evoluímos muito pouco moralmente. E hoje, praticamente tudo é permitindo, fazendo revelar o tão pouco que nós evoluímos moralmente. Éramos cerceados na liberdade. Hoje a liberdade, estando aberta, vencido permitido quase tudo, nós começamos a perceber como a humanidade evoluiu pouco. Tanto evoluiu pouco, que nós sabemos que mais de 2/3 da humanidade, de reencarnados e desencarnados, será exilado. Será menos de 1/3 dos que poderão permanecer para o mundo de regeneração, sendo que desses ainda muitos serão exilados, muitos de nós serão exilados.
por não terem compreendido, por nós não termos compreendido nos nossos sentimentos os ensinamentos do Cristo. Ainda vivemos no verniz social, naquelas aparências, mas pouco do sentimento desenvolvemos. E isso é natural que vejamos o mundo dessa maneira, porque sabemos que no mundo de provas e expiações predomina o mal. Nós temos ali a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos, na tradução direta do grego, mais conhecido como puros. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E Jesus também compara os puros de coração às crianças, que também são sinônimo de humildade, que são sinônimo que tem o hábito de beber regularmente, e aqui no caso de pureza do coração. E aí os orgulhosos, por vezes, vem aquela bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E nós vemos hoje injustiças com relação à lei divina, porque nós falamos de justiça divina. O que o mundo vive hoje é injustiça perante a lei divina? Não. No sentido de que o que se cumpre é o que Deus permite e deseja que aconteça. Mas existem os injustos. Se algo de mal me acontece, que eu interpreto como mal, por alguém que tem agido de maneira incorreta comigo, Deus permitiu que ele agisse assim. Então não é uma injustiça divina. As dores que sofremos, os padecimentos, é por conta daquilo que nós devemos aprender e do que nós fizemos nesta reencarnação e reencarnações passadas. Então aquele que nos faz algo que nos lesa, em verdade, está em cumprimento de algo que deve acontecer, mas que ele não deveria fazer. Então ele se torna injusto, porque a lei é de amor. Dessa maneira, Jesus disse que os escândalos são necessários. Escândalo significa corromper a lei divina. Porque um escândalo pode ser realizado sem que ninguém saiba. Escândalo não é só aquilo que vem a público, como a maioria de nós entende. Então, o mal não é o que me fazem. Isso não é injustiça, conforme Emmanuel. Mal é aquilo que eu faço, porque por isso eu respondo. E os orgulhosos olham essa parábola, essa bem-aventurança e dizem assim: eu quero que seja feita a justiça mesmo. Eu quero, não aguento mais. Tenho sede e fome de justiça. Só que eu esqueço que a oitava bem-aventurança diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha só, a promessa. Deles é o reino dos céus, como também dos pobres de espírito é o reino dos céus. E nós somos os perseguidos pela justiça. E haveremos de ser ainda, se adentrarmos no mundo de regeneração, porque haverá provas lá. Mas nós esquecemos disso. E o orgulhoso olha para o erro dos outros e esquece que ele, feliz dele, se ele estiver sendo perseguido, que é isso que Jesus disse. Feliz aquele de nós todos que somos perseguidos pela justiça. Porque sendo assim, seremos nós os aflitos. Nós seremos consolados e nós estaremos na possibilidade de regenerar as nossas almas. Não somente de nos arrependermos, mas de repararmos. Porque eu posso estar arrependido, mas ainda não chegou o momento da minha reparação. Para os perseguidos, chegou o momento da reparação. Mas o orgulhoso não vai ver isso. Ele vai achar que a injustiça é o que acontece para ele, tá? E o mundo todo é que está sendo perseguido pela justiça. E Jesus colocou
que nós temos nos muitos chamados, poucos escolhidos ali, Jesus disse que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E é preciso humildade para vencer o orgulho e entender um pouco mais esse ensinamento de Jesus. Porque ele disse que chegados os tempos que são agora, da transição planetária, esses são os tempos que Jesus fala, que separa o joio do trigo, os que ficarão à sua direita e à sua esquerda. Chegados esses tempos, muitos vão dizer assim, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos em Teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em Teu nome? E Jesus disse assim, então eu lhes direi em altas vozes, afastai-vos de vós, vós que fazeis obras de iniquidade, que são injustos. Profetizar, nós entendemos no geral, no conhecimento comum, como prever o futuro. Só que profetizar vai além disso, conforme Kardec esclarece e conforme os apóstolos entendiam. Profetizar é sinônimo de ensinar. Então, chegados os tempos, uns irão dizer assim, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome, ou seja, não ensinamos os Teus ensinamentos? Não transmitimos os Teus ensinamentos? E isso não é suficiente para entrar no reino dos céus. Então, um palestrante, um pastor, ou um padre, ou um facilitador do ESD não garantiu nada da entrada no reino dos céus por ter ensinado o que Jesus ensinou. E vai dizer, não expulsamos os demônios no Teu nome? Porque muitos farão isso. Irão agir, falar com rigor para afastar os maus espíritos, mas esses não adentrarão por este motivo no reino dos céus. Então, aqueles que trabalham em reuniões mediúnicas, em outros trabalhos durante décadas, não estão garantindo somente por conta disso adentrarem no reino dos céus. Não fizemos milagres em Teu nome? Quantos fazem curas espirituais? E outros prodígios, como Jesus fez, mas esses não adentrarão no reino dos céus. Então não basta somente imitar por fora, num verniz, aquilo que Jesus disse que era para nós fazermos, se não tivermos estas bem-aventuranças dentro dos nossos corações. E a humildade é a primeira delas. Porque como eu posso agir em nome de Jesus e realizar a caridade se eu não tiver a piedade? E como eu poderei ser piedoso, compassivo, empático, se eu não me colocar no lugar do outro como humilde? Aí eu vou estar fazendo o bem porque eu tenho medo da lei divina. Muitos de nós fazemos isso, nós temos medo da lei e aí achamos que cumprimos a lei como se fosse um colégio, que a gente pega e decora para a prova, passou na prova uma semana, não lembra mais nada. Não colocamos, não interiorizamos aquilo como algo que faça parte de nós. E aí nós temos locais no plano espiritual para tratar os espíritas que achavam que eram uma realeza e que agora estão indo para o exílio, dizendo quantos anos trabalharam na casa espírita, ou quantos anos fizeram caridade em alguma instituição, ou se serviram a alguma ONG, mas faziam aquilo, não era de coração. Porque sem a humildade não há como fazer isso. Não há como acolher ao próximo com amor. E aí essa condição. Perguntaram para Jesus em Mateus 18, no capítulo 18, versículo 1 a 5, quem era o maior no reino dos céus? E Jesus usou o exemplo. Aquele que se tornar pequeno como esta criança,
dando o exemplo de uma criança. Essa criança é o exemplo. Aquele que recebe o meu nome a uma criança é a mim mesmo que recebe. Então nós temos aqui 3 atores, digamos assim. 3 personagens. Nós temos aquele que recebe a caridade. Nós temos aquele que faz a caridade. E aquele que é o exemplo maior da caridade. Jesus diz aqui, então, aquele que quiser se tornar o maior, que seja como a criança. Ou seja, seja humilde, na simplicidade. Aí, então, depois que se tornou como uma criança, aí vai lá acolher o necessitado. Que Jesus bota como exemplo uma criança. Ou seja, eu devo ser como uma criança, humilde como uma criança, para fazer uma assistência, o bem, com amor, para um humilde, uma criança. E quando eu fizer isso, eu vou estar, em verdade, assistindo, recebendo a Jesus, que é o exemplo maior de criança, no sinônimo esse de humildade. Então eu preciso me fazer menor para ser o maior. Para ser o maior, porque daí então estarei revelando Jesus que há em mim. E aí então nós temos essa colocação da importância de que tenhamos esse princípio da humildade para desenvolvermos todas as outras bem-aventuranças. Nós temos ali no capítulo 7 do Pobres de Espíritos, nas instruções 1 e 12, nós temos o espírito Lacordaire e o Adolfo, bispo de Argel, falando do orgulho e da humildade. E eles colocam ali, o orgulho é o terrível adversário da humildade. Sem a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso coração. Depois nós temos também, no capítulo do Bem-aventurados dos Brandos, uma instrução do Espírito Protetor que fala da cólera. E aí ele diz assim, o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. E aí a característica da humildade. Só se torna excelente em algo quem é humilde. Por isso que Jesus colocou no nosso entendimento que ele é humilde. Porque, embora ele seja um Cristo e um Messias, que são coisas diferentes, mas que o Cristo também pode ser o Messias, mas são coisas diferentes, ele ainda é humilde, porque a evolução é infinita. Ela não termina nos anjos, nos arcanjos. Então teremos os espíritos que dirigem um país, um espírito que governa o planeta, um espírito que governa o sistema solar, um espírito que governa a galáxia, e assim vai. E vão se criando os outros universos. Quem é humilde faz, sabendo que poderia melhorar. Mas não se coloca como um miserável, porque às vezes nós vemos esse tipo de colocação. Às vezes nós nos colocamos nessa situação, né? A gente começa a estudar, aí começa a ver os nossos equívocos, e a gente pensa assim, nossa, como eu sou miserável. Às vezes se depreciando que eu não valho nada, eu mereço mesmo sofrer. Mas a humildade, conforme Jesus nos ensinou, ela serve para a nossa reflexão acerca de nós com amor, com compaixão. Porque se agirmos assim, nós poderemos amar ao próximo como a nós mesmos. E aí desenvolveremos todos nós o sentimento fraterno. E ao mesmo tempo nos lembraremos que nós somos deuses, que Jesus disse isso. E não é necessário muito esforço para isso.
Porque os Espíritos disseram que para vencer as nossas imperfeições, basta a nossa vontade. E na maioria dos casos, muito pouco esforço. Ou seja, basta que deixemos florescer de nós essa natureza da divindade que é em nós, mas que o orgulho fica trancando. Eu vou agora, para encerrar a nossa palestra, a nossa reflexão, nesse último momento, propor uma reflexão para que analisemos a nós mesmos. Como é que será que anda o nosso orgulho? Porque se o nosso orgulho estiver muito alto, a gente vai continuar rezando, a gente continua vindo na casa espírita, mas a gente não recebe Jesus como nós poderíamos. Jesus diz que quem recebe uma criança, em verdade, recebe a mim mesmo. Mas eu tenho dificuldade de descer um pouco desse status que eu quero me colocar ali. E às vezes me entro em cólera, como o Espírito Protetor disse. Às vezes, um julgamento acerca de nós já ficamos indignados, ficamos revoltados. E aí, no orgulho, a gente ainda diz assim, quem tu pensa que tu é para dizer isso de mim? Então, para uma reflexão, cada um, na sua intimidade, é convidado a reflexionar nesse conhece-te a ti mesmo, proposto nessa reflexão final. O orgulhoso, por exemplo, ele tem um amor próprio muito acentuado. Amor próprio não é gostar de si, é um termo que os espíritos utilizavam na época da codificação. Mas tem uma valorização demasiada acerca de si mesmo. Ele se superestima e subestima os outros. E o que acontece? Ele se contraria pelos pequenos motivos. Qualquer coisa simples que acontece na vida, qualquer comentário, já fica extremamente indignado com isso. O orgulhoso é perfeccionista. E o perfeccionismo é uma doença. Porque não existe perfeição nesse mundo. Jesus já disse isso. Não existe perfeição. E no mundo de regeneração também não existirá perfeição. E nos mundos ditosos e felizes também não existirá perfeição. Isso é para os mundos celestes lá dos anjos para diante. Porque ainda eles continuam evoluindo. Então o perfeccionismo é uma busca por algo que não existe. E é característico do orgulhoso. Muitos dizem assim, eu sou perfeccionista. E é um infeliz. Porque está buscando fora, tirando a atenção de si mesmo para algo externo que nunca vai ser perfeito. É intolerante e explosivo frente a observações e críticas. Não aceita observações e críticas. E aí que está a semelhança com a criança que Jesus descreve. As crianças, como na pandemia, elas não tiveram muita dificuldade de se adaptar, porque a vida delas é adaptação todos os dias. A gente pega uma criança de 2 óculos e coloca um óculos para ela usar e ela usa. Se adapta rapidamente a qualquer situação. Por quê? É a humildade. Não está ali para defender uma ideia. Ela pode ficar birrenta, chorar, reclamar, porque não entende as coisas ainda. Mas é uma característica da imaturidade e infantilidade. Mas ela tem a humildade para estar aprendendo todos os dias. Quer ser o centro das atenções. Chega num lugar, já chega chegando. Aí fala alto, interrompe os outros, fazendo barulho, fazendo movimento. Quer o centro das atenções. Isso está muito mais relacionado com um complexo de inferioridade do que de superioridade. Age como superior para esconder de si mesmo a inferioridade e com uma arrogância que é uma maneira de se proteger daquele orgulho que não se sustenta em valores intelectuais e morais. Tem uma vaidade que corre
que corre para o risco da autofascinação. A pessoa está fazendo o ridículo, a gente passa a vergonha de estar do lado, aquela vergonha alheia. E a gente diz para o outro, meu amigo, dá uma segurada aqui. E a pessoa diz para a gente assim, fica quieto, não te mete, fica com a tua vida, tu está com inveja de mim. Esses espíritos entram facilmente na obsessão de fascinação, que é a pior que existe. Porque é a obsessão daquela pessoa que não tem o bom senso, que não tem o limite da razão. Vive para manter a aparência e não se desculpa. Para ter uma ideia do nosso orgulho, a gente pode pensar assim, quanto tempo eu levo para me desculpar com alguém? Eu espero que o outro venha se desculpar comigo ou eu vou à frente e já vou me desculpar? Porque existem dois feridos ali, no orgulho. Aí eu sou o primeiro, não reconhece os próprios erros, justifica. Eu fiz assim porque o outro fez isso. Eu fiz assim porque era a situação tal. Não, a lei manda fazer o que é o certo sempre, independente da situação. É o sim, sim, não, não. E não se desculpa. Espera o outro ir lá se humilhar para ele aceitar as desculpas do outro. E aí no final, eu te desculpo, tu me desculpa também, tá. Nas ocasiões de contendas, usa da ironia e do deboche. Quando tem um debate entre dois orgulhosos, ou se tem um orgulhoso ali, ele fica ouvindo a verdade e fica debochando, ou fica com algum tipo de ironia. Sabe aquele sorrisinho, aquela risadinha no canto da boca? A pessoa está ouvindo a verdade e fica assim com aquele sorrisinho, porque ele não tem como engolir aquilo. Então ele aperta a boca, dá uma risadinha e não aceita. É cego e insensível para toda a dor alheia. Isso já é um extremo do orgulho. Ele não consegue perceber a dor dos outros. E como é que eu posso amar o próximo como a mim, mesmo se eu não enxergo o meu próximo? Estou cego pelo orgulho. Então a nossa reflexão de hoje, ela se envolve dentro desse aspecto que nós sempre procuramos trazer acerca da transição planetária, mais uma reflexão para que todos nós, na nossa simplicidade, no nosso momento de silêncio, consigamos observar para nós mesmos, tentando resgatar ou fazer florescer essa criança crística que existe em nós. Eu agradeço a todos pela atenção e mantenhamos-nos todos nós em paz com Cristo.